Bem-vindos mais uma vez ao Arena da Palavra. Hoje estaremos estudando um tema relevante para o nosso aprofundamento espiritual. Quero chamar a sua atenção para um texto que o apóstolo Paulo traz, que tem muito a nos ensinar acerca da superioridade da nova aliança. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, está assim: E todos nós, como com o rosto descobertos, refletimos como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Existe uma pergunta que poucos fazem, mas que define tudo, ou define muito a forma como nós nos relacionamos com Deus e também com os outros. A pergunta é: por que você vive a vida cristã do jeito que você vive? Por que você ora? Por que prega? Por que tenta acertar? Por que você se culpa quando falha? Existe algo governando a sua vida. E se isso estiver errado, tudo mais estará errado. O que nós vamos descobrir ao examinar as Escrituras é que Jesus ele propôs para nós uma mudança muito importante. Ele falou de uma maneira tão clara sobre a instituição de uma nova aliança. Toda tentativa de compreendermos a vida cristã, ou de compreendermos a graça de Deus, de compreendermos a graça do Senhor Jesus, destituída desta revelação da nova aliança, incorre em que nós muitas vezes estaremos nos distanciando daquilo que o Senhor realmente propôs para nós. O apóstolo Paulo aqui ele declara: Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe, às vezes falamos sobre vários temas, mas abordamos muito pouco acerca da glória de Deus. Essa glória revelada na face de Cristo que pretende alcançar as nossas vidas em todas as áreas. A glória de Deus, ela foi revelada em Cristo. Mas escute isto com atenção. Você não foi chamado para apenas saber sobre Deus. Você foi chamado para ver a glória de Deus e ser transformado por ela. De tal forma que este chamado, a transcendência, ele toca profundamente a nossa vida. Quando ignoramos isso, iremos passar muito tempo da nossa vida fazendo coisas, iremos passar muito tempo de nossas vidas tentando reedificar aquilo que Deus mesmo já destruiu. A Bíblia nos mostra de uma maneira tão importante como ele estabeleceu a aliança como base de se relacionar com o seu povo. Mas por que uma nova aliança? Para entendermos isso, olhamos, por exemplo, para o momento da ceia, onde Jesus, à mesa, ele mostrou o cálice da nova aliança, mas também mostrou o seu corpo que era partido por muitos. Enquanto o pão mostrava para a obra sacrificial e inclusiva de Jesus, e nos tornar coparticipante da sua redenção, agora ele nos apresenta também o cálice da nova aliança. Se olhamos no Velho Testamento, de um lado encontramos Moisés, e no Novo Testamento encontramos Jesus. A Bíblia diz que a lei ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. Não são apenas dois homens, mas são duas realidades espirituais. Moisés, ele representa a lei, a exigência, um padrão estabelecido em sombras, em figuras e representatividades. Em Moisés nós vemos então uma lei escrita em tábuas de pedra, por assim dizer, e ela constava de ordenanças. No entanto, quando chegamos em Cristo, ele cumpre a lei. Ele se torna também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele faz muito mais do que isso.
A Bíblia nos mostra que ele estabeleceu uma nova aliança no seu sangue. E nessa aliança, por um lado, ele cumpriu toda a exigência da lei e agora nos inclui nele, nos unindo a ele através do Espírito Santo para que nós possamos agora viver uma vida de glória em glória. Em Cristo, nós vemos a apresentação da graça, como este favor de Deus, como essa ação em que Deus ele veio até nós, que o Verbo se fez carne. E o texto diz que ele habitou entre nós, não de qualquer forma, mas ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Aqui nós temos a graça, nós temos o cumprimento da lei e também a satisfação plena. Veja, desde o seu batismo, a palavra é: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Escute isso, Deus não mudou. O padrão não diminuiu, a santidade continua absoluta. Mas o que mudou? O que mudou foi o mediador. Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. Ele é mediador agora como sacerdote, não da ordem levítica, não da ordem da velha aliança, mas de uma nova realidade. E isto tem muito a nos ensinar. Agora, não precisamos nos aproximarmos de Deus baseados no medo. Pelo contrário, Ele mesmo é aquele que convida: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. É Ele que oferece agora um vinho novo, que não pode ser colocado em odres velhos. É preciso, portanto, que uma nova estrutura seja criada para conter o vinho novo. A grande tragédia, muitas vezes, é quando nós tentamos conciliar duas coisas. Quando queremos pegar o vinho novo e colocarmos em odres velhos. Quando queremos pegar um remendo novo e costurá-lo em um tecido velho. E Jesus foi muito claro como isso não funciona. Talvez seja exatamente esse o padrão que tem distanciado tantas pessoas de uma comunhão plena com Deus. O entendimento da nova aliança, ele amplia a minha visão de pertencimento. A visão que eu tenho da nova aliança me faz ter essa compreensão de que o meu nome está escrito no livro da vida e que Deus me aceita em Cristo Jesus. Agora, eu posso me aproximar do trono da sua graça, olhando para Jesus como aquele que é o autor e o consumador da fé. Quantas pessoas não conseguem nem mesmo orar? Parece que estão sempre debaixo de peso, de juízo e de condenação. Quantas pessoas tentam, nos seus próprios esforços, agradar a Deus e se esquecem exatamente de olhar e de contemplar a face de Deus em Cristo. A Bíblia chama a antiga aliança de ministério da morte, de ministério de condenação. Você sabe por quê? Porque quando a glória de Deus encontra o homem caído, ela não consola, ela expõe, ela denuncia, ela sentencia. A lei dizia: este é o padrão. E o homem respondia: eu não consigo me harmonizar ou cumprir a exigência deste padrão. Quando Moisés desceu do monte, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava. O povo não celebrou. Pelo contrário, o povo teve medo, porque aquela glória dizia: você está em falta. No entanto, em Cristo Jesus, esta glória se manifesta tendo a graça como princípio importante. Vemos aqui uma verdadeira virada na história. Cristo. Então, ele, sendo Deus,
sendo o Verbo, ele se tornou carne. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus entra no cenário aqui, ele não vem negociar com Deus. Ele não vem aliviar o padrão. Ele vem cumprir tudo. Escute isso. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós na cruz. Ele assume a sua culpa. Ele assume a sua falha. Ele assume a sua condenação. Ele vai, através agora de uma ação de substituição sacerdotal por cada um de nós. Mas ele não para por aí. A Bíblia nos mostra que ele ressuscita e apresenta-se diante de Deus, agora, uma humanidade perfeita, uma obediência completa, uma justiça irrepreensível. E agora é onde nós mais precisamos perceber como há uma superioridade desta nova aliança. Porque Cristo não apenas morreu por nós, mas ele nos incluiu nele, para que experimentássemos também a grandiosidade da sua ressurreição. E sabe, isso muda muito. Muda a nossa compreensão e também muda a nossa prática. Ele coloca de uma forma tão plena. E além de tudo isto, nos coloca nele e traz o Espírito Santo como aquele que habita os nossos corações. E isto é algo muito importante. Ele ressuscitou. E ele traz para nós uma novidade de vida. Ele ressuscita. Ele apresenta-se diante de Deus. E agora, escute bem isto. O texto nos mostra de uma maneira tão preciosa que Deus não olha mais para você fora de Cristo. Ele te vê a partir de Cristo. Ele te vê de uma maneira muito específica, de forma que aquele que se une ao Senhor se tornou um só espírito com ele. Sabe, isso é uma plena comunhão. Não é uma promessa para o céu, é uma realidade que precisamos experimentar hoje. Você não está tentando ser aceito. A Bíblia nos diz que você já foi aceito em Cristo, no amado. E aqui é algo muito relevante. Aqui está um erro de muita gente. Eles tentam viver para Deus sem olhar para Cristo. Tentam mudar olhando para si mesmos. Mas a Bíblia diz que a mudança ela ocorre quando nós contemplamos a glória do Senhor. Então, somos transformados de glória em glória. Enquanto olhamos apenas para os preceitos, enquanto olhamos para nós mesmos, ou até mesmo para os nossos esforços, avançamos muito poucos. Mas se procuramos uma profunda transformação no nosso caráter, na nossa intimidade com Deus e na relação que temos com outras pessoas, precisamos ter os olhos abertos para contemplar Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra isso nesse texto. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O ministério não nasce do esforço, ele nasce da visão. A transformação não nasce dos nossos esforços, ela nasce da nossa contemplação. A transformação ela não vem pela luta, ela vem pela contemplação. E aqui há um perigo muito silencioso. Você começou em Cristo, mas agora está tentando se sustentar em você mesmo. É por isso que perde a paz, é por isso que você perdeu a alegria, é por isso que tudo virou peso. Estudar
as Escrituras virou peso, orar se tornou obrigação, condenação. Se reunir na igreja se tornou um fardo para muitas pessoas, que às vezes vão de um lugar para o outro atrás de entretenimento, porque as reuniões perderam o sentido. E é preciso encontrar esta via, este caminho e essa realidade. E é por isso que o Espírito Santo, ele fala, ele ministra, e ele chama profundamente a nossa atenção para encontrarmos o Senhor. Porque quem olha para si mesmo nunca encontra suficiência. Quem olha para si mesmo, ele pode melhorar em várias áreas, mas ainda assim estará tentando produzir mudanças baseadas no seu esforço. Mas quando você contempla Cristo, o Espírito Santo, ele te transforma. Perceba aqui, então, que essa experiência com a nova aliança, ela traz pelo menos 3 marcas de quem realmente entendeu esta realidade da obra que Deus começou em nós. O primeiro aspecto que a compreensão da nova aliança ela traz é a liberdade. Sabe, isto é graça. Entender a doutrina da graça desassociada da doutrina da nova aliança faz com que nós tenhamos uma graça que muitas vezes nos conduz à escravidão e ao mundanismo. A verdadeira graça da nova aliança, ela produz liberdade. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, mas ele também para produzir em nós uma libertação plena. Essa mensagem que lemos aos Gálatas, essa mensagem que lemos em vários textos das Escrituras, onde está o Espírito do Senhor. Aí, a liberdade. Não é liberdade para pecar, é a liberdade do medo, é a liberdade de condenação. Você não serve para ser aceito, você serve porque já foi aceito. Você entende agora que você é uma nova criatura, uma nova feitura de Deus, uma nova criação, não mais baseado no velho homem, não mais debaixo da lei, mas agora uma nova criação, regenerada em Cristo Jesus. E isto nos proporciona uma liberdade. Isso nos proporciona uma liberdade extraordinária para servirmos a Deus em novidade de vidas. O segundo aspecto que a nova aliança produz em nós é a transformação real. Não é uma mudança das nossas vestes, não é uma mudança da nossa linguagem, mas é uma transformação profunda. Você não muda lutando contra você, você muda olhando para Ele. Se você olha para si, você se torna mais consciente dos seus erros, mais consciente do seu pecado. Mas se você olha para Cristo, você é transformado na imagem dele. E isto é algo que toca profundamente a nossa vida. Isto faz com que a vida em abundância proposta por Jesus seja verdadeiramente uma vida que há luz, que há amor, que há verdade e que há realidade. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é um culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta ação aqui, ela é o reconhecimento
de como eu vou renovar a minha mente. Eu faço isto contemplando a Cristo. Eu faço isto enchendo profundamente o meu coração dele, porque esta plenitude me leva para o terceiro aspecto da realidade da nova aliança, o aspecto da suficiência. Aqui iremos entender a nossa suficiência em Cristo e não a nossa suficiência baseada em nós mesmos. A nossa suficiência, ela vem de Deus. Aqui vemos o verdadeiro sacerdócio, o verdadeiro ministrar, a verdadeira expressão de quem nós somos em Cristo e daquilo que queremos fazer nele e através dele. Aqui vemos o verdadeiro ministério. Ele não é pesado, não é forçado, não é artificial e nem superficial. Ele flui, porque não vem de você. Não vem de você. Ele flui porque há uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele flui porque aquele que tem sede bebeu da água da vida, sabendo que agora dentro dele há uma fonte que salta para a vida eterna. Ele flui porque entende que o fruto do Espírito não é algo que eu devo produzir, mas é algo que eu devo manifestar como resultado da minha suficiência em Cristo Jesus. O fruto é algo que eu preciso, então, absorver e não algo que eu tente produzir baseado em mim mesmo. Tem muita gente que tenta manifestar o fruto do Espírito. Ele coloca de um lado a lista das obras da carne, do fruto da carne, e ele coloca de outro lado as obras do Espírito. Veja que de um lado ele mostrou o que é obra da carne, mas de outro ele mostrou o que é fruto do Espírito. Porque a obra da carne é aquilo que você faz. A obra aí ele diz o fruto do Espírito, que é aquilo que você manifesta, porque o fruto não é seu, é o fruto do Espírito. E assim como nós vemos Adão, que poderia ter lançado mão e comido do fruto da árvore da vida, e ele não fez. Ele pega de um lado aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando vemos essa descrição de Paulo aqui aos Gálatas, onde ele coloca de um lado aqui as obras do Espírito como fruto, mas as obras da carne como manifestação de uma natureza não regenerada. O que eu quero dizer com isto é que o fruto do Espírito não é produzido pelos nossos esforços. Ele é produzido pelo fluir da vida que há em nós. Porque não vem de nós mesmos, vem de Cristo. E sabe, eu quero te perguntar, onde está o seu olhar? Na sua falha? Na sua culpa? Na sua incapacidade? Ou na perfeição de Cristo? Eu quero te convidar hoje a você colocar os seus olhos naquele que é o autor e o consumador da fé. A examinar as Escrituras e perceber esta superioridade da nova aliança e começar a viver em novidade de vida. A nova aliança não veio para te dar uma segunda chance de tentar. Ela veio te colocar em Cristo, onde tudo já está consumado. Então, pare de tentar merecer, pare de tentar se provar, pare de tentar se sustentar e comece a olhar, a contemplar, porque quem contempla a Cristo é transformado por Cristo e manifesta a Cristo.